Olá, bom dia. Eu sou Alexandre Vieira, acadêmico do curso de Teologia e Bíblia de pós-graduação da UBRA, e essa é uma atividade da disciplina de ética bíblica e desafios contemporâneos, né? Estamos aí discutindo alguns temas relacionados com a ética, autoridade civil, sexualidade, temas atuais que envolvem, né, de alguma forma, o contexto religioso atual. Nessa atividade, né, a segunda atividade dessa disciplina, eu tinha a escolha de falar sobre autoridade ou sexualidade. E eu resolvi abordar o tema autoridade. Ambos os temas, eles abrem um leque para discussão sobre diversos assuntos, né? A gente pode conduzir essa discussão em vários caminhos diferentes e vai ser válido em todos eles, né? A gente tem teríamos o nosso tempo preenchido, né, sem esgotar o assunto para cada caminho que a gente possa escolher. Então, eu resolvi traçar aqui um pouquinho o direcionamento, falando um pouquinho sobre autoridade civil, sobre poderes políticos instituídos, né, como que isso deve se relacionar com o cristão, e depois eu volto a falar sobre as leis bíblicas e continuando uma conversa que eu tive lá na primeira atividade. Então, eu separei esse tema aqui, né, ética religiosa e autoridade civil, poderes antagônicos aplicados à sociedade. Por que eu digo que é antagônicos? Porque em um momento ou outro eles podem concordar em alguma temática, mas via de regra a gente tem uma dificuldade em dizer a quem deve ser prestado a primazia, né? A quem deve ter a prioridade aí no atendimento da legislação, né? Então, essa discussão vai longe, né? Pessoas emitindo suas ideias em diversos pontos, em diversas maneiras diferentes de se aplicar isso, mas eu separei alguns textos aqui que, para mim, ilustram mais ou menos o pensamento cristão a respeito da autoridade civil, né? Então, esses dois versos, duas frases ditas por Jesus, né? Uma delas há outros versos a respeito disso, do próprio Jesus e da Bíblia, né? Em vários contextos, mas eu separei esses dois aqui que são bem conhecidos, né? Então, o primeiro deles, Mateus 22, 21, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o segundo texto, Jesus responde, não terias nenhuma autoridade sobre mim se essa não te fosse dada de cima, não fosse dada do alto, né? Como que isso se aplicaria no meu viver diário como um cristão? Uma vez que Cristo reconheceu a autoridade de César, até na questão do tributo, na questão do imposto, né, que era uma coisa tida como ruim, talvez continue sendo tido como algo ruim, né, que a autoridade civil normalmente impõe, Jesus prestou obediência e sugeriu que o crente, que o cristão, ele deva subordinar-se a essa lei instituída. De outra forma, ele ainda fala que nenhuma autoridade teria se do alto não fosse dada, né? Então, se os governantes que estão lá atuando, de alguma forma eles foram permitidos por Deus, né? Foram conduzidos por essa força maior que conduz a humanidade para o bem, né? Deus tem um plano. Ele não está preso a esse plano, ele não está preso a um destino. Ele interfere com esse destino, ele atua nesse destino, né? Nós não cremos na predestinação. Deus não tem uma coisa fixa que não pode ser mutável, mas ele conduz sempre para o melhor. Qual é o melhor? O melhor
é aquele modelo que ele possa salvar mais pessoas. O objetivo divino, né, o objetivo de Deus é salvar pessoas. Então ele sempre vai conduzir nesse caminho. E a autoridade que está constituída lá, ela pode não concordar comigo, com as minhas, com os meus pensamentos, mas de alguma forma Deus escolheu para que essa pessoa estivesse lá, para que esse modelo de governo estivesse lá, que talvez seja a forma melhor para conduzir a humanidade, né? Apesar das nossas escolhas, das nossas más escolhas como pessoas, mas Deus conduz e de alguma forma nos sujeitamos à autoridade, porque mesmo que em algum momento eu tenha alguma diferença política de pensamento, eu reconheço que quem está no governo, seja uma democracia, seja uma monarquia, seja o que for, mas o governo instituído sempre tem a condução divina para melhor atingir as pessoas com a redenção. Fica então a pergunta, né? A igreja tem autoridade sobre o povo cristão? Qual que é a autoridade da igreja? Bom, aí nesse momento a gente vai pensar na seguinte hipótese. Pode o poder civil, pode o governo contrariar o ensinamento da igreja em algum momento? E se pode, como a pessoa pode contornar isso? Quem tem mais autoridade? E talvez seja esse o âmago da questão, né? Desculpa. Então, se a igreja tem autoridade sobre o povo cristão, a quem ele se sujeita? Quem é a prioridade na obediência? Nós temos sempre colocado como referência, né, que devemos obedecer, importa primeiro obedecer a Deus do que aos homens. Então, um texto bíblico também, né, não importa obedecer a Deus do que aos homens. Enquanto as leis humanas não divergem do ensinamento bíblico, enquanto as leis humanas não divergem do regramento conhecido pela ética cristã, né, eu vou obedecendo a lei humana. A partir do momento que essa lei me instiga a fazer algo que eu acho, eu creio, eu vejo, está escrito na Bíblia, de que isso não é próprio de um cristão, aí eu devo evitá-lo. Há muitas coisas que a sociedade vai instituir como aceitável. Consumo de drogas, consumo de, não drogas pesadas, né, mas narcóticos de alguma forma. Agora, recentemente, a grande discussão sobre o aborto, né, a questão da sexualidade, a afetividade homoafetiva, né, e tudo mais. A legislação passou a permitir e talvez até incentivar alguns desses comportamentos, né, por conta de movimentos sociais, de movimentos que têm essa causa como seu primeiro objetivo, mas como cristãos reconhecemos que parte dessas pautas, elas são, embora tenham sua origem talvez em alguma coisa legítima, né, mas uma boa parte dessas pautas elas têm uma divergência em relação à ética cristã. Não é possível ser cristão e concordar com uma porção desses grandes movimentos atuais que têm tentado destruir a família e a sociedade como ela tem sido crida. Se a lei passou a permitir, a lei humana passou a permitir, mas eu ainda reconheço que para estar de acordo com os princípios de Deus, isso não deve fazer parte da minha vida, eu devo, então, prestar primeiro obediência a Deus. Ou seja, não é porque a lei permite que eu posso fazer, não é porque a lei humana
dá essa permissão que eu posso trilhar esse caminho, né? Eu devo pesar isso adequadamente, pesar de acordo com a consciência de um cristão, de quem lê a Bíblia, de quem enxerga os princípios divinos, e ver se isso pode ser aplicado à minha vida. Retornando à discussão do primeiro estudo, né, onde nós falamos sobre ética cristã e sua aplicação na sociedade em tempos fluidos, eu volto a falar sobre esse assunto aqui, uma vez que eu estou falando sobre autoridade. Então, qual é a autoridade aqui? A lei da Bíblia, a lei na Bíblia, né, a lei de Deus na Bíblia, ela tem autoridade sobre o viver cristão nesse aspecto da ética bíblica? Seria a lei e as boas obras a chave para um viver ético cristão? Então, nós vamos encontrar no texto bíblico, né, o verso onde é questionado, né, mostra-me a tua fé sem as obras e eu te mostrarei a minha fé pelas obras, né? Então, dessa forma, a gente entende que um cristão ele sempre terá o seu olhar para tentar fazer as coisas em conformidade com o texto bíblico. Essa tensão que existe entre lei e obras, ela é bastante discutida no decorrer da história, né? Há vários pontos, né? No material de estudo a gente viu ali várias questões ali separadas ali, como qual é a lei da criação, qual é a lei, qual seria a aplicação dessa lei no viver diário, né? E se eu posso entender a lei da Bíblia como sendo algo bom ou algo ruim. Então, essa lei da criação é aquilo que eu pontuei, né, no estudo anterior como aliança no Éden, né? É uma lei que foi criada lá no Éden. Quais foram as leis que foram instituídas no Éden? Deus instituiu leis da vida, leis que regem o viver nesse planeta, né? Então, o ser humano vai respirar oxigênio. Você não pode respirar outra coisa. Você não pode agora, eu vou me fechar aqui numa sala hermética e vou colocar apenas um outro gás aqui, eu vou tirar todo o oxigênio porque eu quero, a partir de agora, respirar outro tipo de gás. Não vai dar certo, né? É morte certeira aqui, em questão de poucos minutos. Deus criou, né, separou a água ali e tal, criou esse mundo com muita água, com abundância, né, de águas, mas agora eu decido que para eu consumir no meu dia a dia, eu vou passar a consumir gasolina, porque eu tenho um carro aqui a gasolina, ele funciona bem, então eu vou passar a consumir gasolina também. Provavelmente isso não vai dar certo nem a primeira vez, né? Nem a primeira vez, não tem como dar certo. Por quê? Porque está fora das leis da vida que foram criadas lá no princípio da criação, lá no Éden, enquanto Deus estava instituindo a vida. Então, todos os princípios instituídos no Éden têm a ver com a condição para a vida nesse planeta, a vida humana, a vida como um todo, né? Esse planeta foi criado para dar condições de vida. Se eu passo a entender a lei como tradição, né, naquele entendimento grego da lei, eu posso permitir muita coisa. E aqui entra aquilo que falava anteriormente sobre a autoridade civil. A autoridade civil normalmente caminha por esse caminho, né? Se algo é tradicional, ele pode ser feito. Então, em alguns lugares do mundo, é permitido, considerado esporte, algumas atividades que são extremamente cruéis com os animais, ou mesmo com pessoas, por uma questão de cultura, né? E para eles, isso não é antiético, não é ilegal, não é imoral, porque eles entendem que, de acordo com a tradição, isso é algo aceitável, né? Se eu passo a entender a lei como a lex romana, que foi a maneira mais
mais conhecida da lei, mais aplicada da lei em todo o período aí, né, desde a Idade Média, né, talvez eu possa ter problemas com a questão da autoridade, né? Então, se a lei civil me obriga a fazer alguma coisa que é contrária à lei que eu reconheço pela Bíblia, o que eu faço, né? Quem tem mais autoridade? E muitas pessoas enxergam a lei bíblica também como sendo, como tendo essa característica de autoridade. Se Deus ordenou, eu preciso fazer. De certa forma, não está incorreto, mas temos um problema, né? Temos um problema. Até onde isso vai afetar o meu próximo, afetar a minha relação com Deus? Eu posso estar fazendo as coisas corretas, mas ainda assim não ter um bom relacionamento com Deus. Eu posso estar fazendo as coisas de acordo com a lei, de acordo com o que eu vejo no texto bíblico, mas ainda assim ter problemas no meu relacionamento com Deus, porque eu passo a enxergar a lei ou o que está escrito apenas como uma questão de autoridade e de imposição. Isso, aplicando a autoridade civil, é realmente muito perigoso, né? Porque algumas pessoas passam a tecer a sua vida numa busca incansável por achar formas de burlar a lei. Então, se voltarmos para o tempo de Jesus, vamos encontrar os escribas e fariseus muito versados no texto da lei, no que pode e no que não pode, mas com um objetivo específico de saber onde burlar a lei, como burlar a lei. Então, na questão do Shabat hebraico, né, eles tinham uma regra estranha lá, de que no Shabat eles não poderiam caminhar mais do que a jornada de um sábado, que é algo próximo a 1 quilômetro, né, da sua casa. Ele só poderia caminhar naquele espaço, naquela distância. Mas se ele quisesse caminhar, se ele quisesse fazer uma caminhada, né, uma viagem que fosse mais longa do que essa, ele poderia então, naquele local que dava o limite lá da sua caminhada, né, colocar lá alguma coisa para que ele fizesse alguma refeição, para que comesse alguma coisa, e automaticamente aquele lugar passaria a ser considerado seu lar, e ele poderia caminhar então mais 1 quilômetro. Ou seja, quando você tem a lei apenas como uma autoridade, você também passa a tentar criar formas de burlar essa lei, de, de quebrar, né? Então eles enxergavam isso como uma lei imposta e tinha que ser obedecida. E obedeciam. Mas iam criando subterfúgios, né, formas de conseguir quebrar essa lei. Qualquer semelhança com a realidade aí, né, não é coincidência, né? Então, alguns advogados se tornam especialistas, né, em achar furos da lei para conseguir inocentar, para conseguir isentar o seu cliente de alguma obrigação, né? Porque de alguma forma ele vai achar um caminho para burlar essa lei que ele entende que está sendo imposta a ele, né? Então essa não é a aplicação correta da lei de Deus. Eu creio que quando Deus escolheu um povo para ser o porta-voz da sua aliança, lá depois do pecado, depois Deus precisava ensinar o povo, ele escolheu um povo também que tivesse uma língua, e provavelmente Deus tenha mesmo influenciado essa língua para que apresentasse isso da maneira mais coerente possível. E a palavra lei que aparece em hebraico é a palavra Torá, né? Essa é a lei. E a Torá não tem o sentido, esses dois sentidos que a gente viu anteriormente, né? Não tem o sentido de costume, porque costume é algo que pode ser mudado, né? E também não tem o sentido de imposição. E Torá tem mais o sentido de orientação, de ser um manual de instruções, né? Então, se você compra um equipamento, você compra um material, um dispositivo elétrico, e você vai ligar isso na sua casa, você vai olhar no manual lá e lá diz que deve ser ligado em 110 volts, né? Aí, não, mas a minha casa aqui, eu moro em Santa Catarina, tem 220. Eu vou ligar assim mesmo e vai ter que funcionar. Não vai funcionar. Vai dar um cheirinho de queimado ali na
primeira tentativa, e não vai funcionar. Se eu comprar um carro, né, eu espero que ele seja movido a gasolina ou a álcool, talvez, mas eu decido que é mais barato colocar água. Eu vou colocar água lá no tanque, eu vou tentar fazer esse carro pegar. Não vai acontecer nada, né? Não vai funcionar. Então, a aliança do Éden são leis que têm a ver com a vida. Eles dão instruções para que nós consigamos viver nesse mundo que foi nos dado, né? A orientação de Deus. A gente, tudo que está feito lá são para nos dar condições de vida. Por algum motivo, o homem achou que se desobedecesse a Deus, seria melhor do que seguir a instrução. E trouxe o pecado. E passamos a viver, então, uma vida pecaminosa. Todo o nosso mundo, né? Todas as pessoas aí, desde o Éden, carregam essa marca do pecado, essa característica de tentar criar subterfúgios em algum momento, interpretando erroneamente a aplicação da lei de Deus. Mas a lei de Deus é um grande manual de instruções. E quando ele é repetido na Bíblia em vários momentos, Êxodo 20, Levíticos, depois do Novo Testamento pelo próprio Jesus, com aquele texto que diz que a lei de Deus se resume a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, Deus está nos dando orientações, maneira. Deus está buscando o homem para que ele possa ter uma condição de viver bem nesse mundo, né? De trabalhar e colher do fruto do seu trabalho e, ao mesmo tempo, ter um bom relacionamento com o seu próximo, que é uma condição necessária para a vida. Então, com esse texto, nós estudamos na atividade anterior, né? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Isso se aplica também quando eu começo a trabalhar a ética no contexto da autoridade civil. Se eu sou cristão, eu obedeço a autoridade civil. Eu não fico tentando burlar o sistema. Se eu estou numa situação onde eu percebo que a pessoa que está me atendendo numa loja, no supermercado, de repente se enganou e me deu um troco a mais, por ser cristão, mas porque ter isso arraigado dentro de mim, eu devo agir corretamente, devolver a diferença. Né? Andar nos caminhos do Senhor seria isso. Seria fazer a diferença num mundo que não é assim. Não é a lei de quem pode mais. É a lei de quem está tentando seguir princípios cristãos. A lei da Bíblia se aplica como um manual de instruções, leis da vida, criação da vida, lei da criação, como vimos no material de estudo, né? Leis que devem ser aplicadas para dar condições de que o meu relacionamento com Deus prossiga. E se o meu relacionamento com Deus prosseguir, eu estou cumprindo a primeira parte do mandamento de Jesus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo passo passa a ser natural. O segundo passo diz que eu vou amar o próximo como a mim mesmo. Porque uma vez que eu tenho o amor de Deus dentro de mim, é impossível eu amar a Deus e odiar ao próximo. Eu vou amá-lo também. Então a obediência civil também passa por esse caminho. Passa pelo caminho de viver corretamente em relação ao meu próximo, ao meu irmão. Então que Deus nos ajude e que possamos compreender corretamente a aplicação da lei de Deus, das boas obras do nosso dia a dia como cristãos, tendo assim um viver ético com essa perspectiva cristã e bíblica. Espero com isso ter atingido o objetivo dessa atividade e nos vemos mais adiante. Muito obrigado.